Vamos lá, gente. Vou chamar nosso querido convidado de hoje, pastor Roster Guimarães, nosso querido pastor, marido da Cleuzinha e pai do Davi, da Isabelle e da Daniele, falar contra geração rebelde. Tem propriedade, é pai, aí pode falar também, né? Como ensinar as crianças, enfim, não é só para criança não, para adolescente, para adulto, são para todas as idades. Né? Vamos lá chamar nosso querido pastor Roster. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Tudo bem? Como é que você está? Um prazer participar com você aqui no programa nessa manhã, viu? Uma bênção imensa. Rogamos a Deus que Ele nos use para que muitas vidas sejam impactadas pelo Senhor e pela sua palavra. É verdade, pastor. Muito bom dia. Obrigado pelo privilégio de tê-lo aqui participando com a gente. Sempre é um privilégio muito grande, pastor. Amém. Que Deus nos use, né? E que possamos ser espectadores do que Ele tem feito, né, pastor? Que Ele nos use. Amém. Amém. Pastor, amém. Estamos falando sobre os problemas da nossa geração e vimos aí que a rebeldia não é um problema só dessa geração, mas tem se acentuado bastante, né? E eu queria que o senhor falasse... É verdade, Lídia. Não é? É. E eu queria que o senhor falasse... E você gosta... Pode falar. Par ou ímpar? Pode falar, querida. Pode falar. Para você. Eu queria que o senhor falasse da importância de falar desses problemas da nossa geração e também sobre a rebeldia, o que caracteriza, já falasse um pouco sobre a rebeldia, pastor, por favor. Uau, Lídia, em primeiro lugar, mais uma vez eu quero agradecer o honroso convite, né? É um prazer estar aqui com você que é tão querido do nosso coração. Parabenizar mais uma vez a equipe da IPP TV pelo excelente trabalho que tem realizado, né? E essa iniciativa dessa série de programas para tratar dos problemas desta geração é muito importante, muito preciosa, e eu acredito que certamente ela vai trazer muito fruto para a vida do povo de Deus. Lídia, quando você me pergunta sobre rebeldia, todo pecado tem em sua base a rebeldia. O primeiro pecado, antes que houvesse tempo, foi o pecado de Satanás. E o pecado de Satanás foi que ele se rebelou contra Deus. Então, eu até anotei que o rebelde no íntimo é aquele que é insubmisso, porque ele é um idólatra e quer ser o próprio Deus. Assim foi o pecado de Satanás e assim foi o pecado de Eva, a nossa primeira mãe. Nós sabemos que Satanás era um querubim, anjo da glória, que ele desejou o lugar de Deus. E ele promoveu uma revolta nos céus, e Apocalipse diz que caíram com o dragão 1/3 das estrelas do céu. 1/3 dos anjos caíram com o inimigo. E quando ele tenta a nossa primeira mãe, Eva, ele diz o seguinte: Deus não quer que você coma do fruto, para que você não seja conhecedora do bem e do mal, e assim você será como Deus. Então, a rebelião traz em si o desejo idólatra de ser seu próprio Deus, de não se submeter a ninguém, a autoridade alguma, e de ser o Senhor e Rei da sua própria vida. E por isso você está certíssima ao dizer que a rebelião não é problema de filhos, de crianças e de adolescentes, porque todo ser humano, quando peca contra Deus, de uma maneira ou de outra, está se rebelando contra a autoridade do Senhor. E é gravíssimo isso, Deus abomina isso, né, pastor? É verdade, é idolatria. Pastor, o que caracteriza uma pessoa rebelde? Porque assim, a gente já falou um pouco aí sobre o que fala, de onde surgiu, mas o que caracteriza uma pessoa rebelde? Lídia, é claro que, como nós falávamos, todo pecado traz em si uma raiz de rebelião. Mas há pessoas que elas adotam uma postura de vida, de rebelião, de querer ser o dono da sua própria vida, de querer dominar as rédeas da sua vida, dizer: meu pai não tem direito de me dizer nada, o pastor não tem direito de me dizer nada, a igreja não me diz nada, a Bíblia não me diz nada, eu sou o dono da minha própria vida. Então, o rebelde, ele é literalmente alguém que é
contumaz. A Bíblia conta a história de Caim, lá em Gênesis, no capítulo de número 4. Eu vou até ler com vocês, porque eu acho que Caim ilustra bem a resposta dessa sua pergunta. Porque Adão e Eva pecaram contra Deus e se rebelaram contra o Senhor. E foram expulsos do jardim. Mas quando você olha no Novo Testamento, Adão entra na genealogia como filho de Deus. Então nós cremos que mesmo tendo sido um instrumento para que a humanidade caísse em pecado, Adão depois foi convertido e creu no Messias, que era seu descendente, que Deus enviaria. Mas Caim foi um homem que se rebelou contra Deus. A Bíblia nos conta em Gênesis 4 que Caim, o filho mais velho de Adão e Eva, foi oferecer uma oferta ao Senhor dos frutos da terra. E o seu irmão Abel foi oferecer uma das suas ovelhas, gado, em sacrifício. E aconteceu o seguinte, um animal. E quando Caim ofereceu a sua oferta, Deus rejeitou a sua oferta. E a oferta de Abel, Deus aceitou. Porque depois que o homem caiu, para que ele se relacione com Deus, é necessário que haja um sacrifício para pagar os pecados do homem, para que ele se aproxime de Deus. E Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício, a Bíblia diz. E a Bíblia nos conta então que Caim se revoltou. E aí o texto bíblico vai dizer algumas características de quem é um rebelde. Veja bem, vamos aprender aqui com Caim. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, Gênesis 4:5 diz assim, na segunda metade: irou-se Caim sobremaneira, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E Deus então perguntou onde estava Abel. E Caim, num princípio, tenta negar o homicídio do seu irmão. Então, olha aqui, algumas características do rebelde que nós aprendemos. Em primeiro lugar, o rebelde é alguém revoltado, é alguém irado. É alguém que não aceita a maneira como Deus o trata, a maneira como seus pais o tratam, a maneira como as autoridades o tratam. Ele é alguém que também tem uma atitude de vitimização tremenda. Ele se sente injustiçado. Ele ofereceu uma oferta ruim ao Senhor, não foi a melhor oferta, não foi para a glória de Deus, ele foi responsável, mas porque Deus não aceitou, ele ficou irado. Ele não assume a culpa dos seus erros. Consequentemente, o rebelde também é alguém que é tremendamente invejoso. Ele teve inveja do seu irmão, e a inveja que ele teve do seu irmão foi tão forte que ele desejou matá-lo. E por causa da rebeldia de Caim, nós vemos então o primeiro homicídio da história da humanidade. Então o rebelde é alguém insatisfeito, é alguém que tem uma atitude de vitimização, é alguém que não assume as suas responsabilidades, é alguém irado, é alguém que muitas vezes tem uma atitude depressiva porque Deus não faz o que ele quer, e consequentemente é alguém invejoso que tem inveja daqueles que andam em paz e alegria debaixo da bênção de Deus. Essas são algumas características deste primeiro grande rebelde da história, que foi Caim, que eu acredito que ilustra as atitudes dos outros rebeldes que não querem se submeter a Deus e à sua vontade. E muitas vezes é muito difícil até de reconhecer que existe esse pecado, né, pastor? Às vezes a pessoa tem um senso de justiceiro e acha que está certo ainda, né? E isso é importante fazer essa autoavaliação e reconhecer. E para reconhecer, nada melhor do que a Bíblia, né, pastor? E eu queria que o senhor comentasse o que a Bíblia fala sobre rebeldia. Assim, a mais desses pontos de características que o senhor colocou, né? Muito bem colocado. Olha, querida, se nós formos fazer uma busca nas Escrituras, você usar aí qualquer aplicativo para fazer uma busca, você vai encontrar, usando a palavra rebelde e rebelião, que essa palavra acontece mais de 37 vezes nas Sagradas Escrituras. Mas nós não vemos a rebelião na Bíblia somente quando essa palavra aparece. Mas, já que não dá para falar de todos esses versículos, eu já falei um pouco desse texto de Caim, mas eu quero falar especificamente de 2 versículos que falam sobre a rebelião. Um deles está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 15.
quando Deus, 1 Samuel 15, 23, se você quiser abrir aí, daqui a pouco eu vou ler, mas o contexto é o seguinte: Deus mandou o rei Saul destruir os amalequitas, porque os amalequitas se opunham ao povo de Deus, eles tentaram destruir o povo de Deus no deserto, e eles se opunham ao povo pelo qual o Messias viria ao mundo. Então Deus mandou Saul ir destruir todos os amalequitas. E Saul levou o seu exército, mas chegando lá, ele era um homem muito inseguro e não confiava em Deus. Ele preservou todo o gado dos amalequitas para agradar o seu exército e preservou também o rei dos amalequitas, Agag, como troféu para mostrar a Israel o troféu que ele tinha conquistado. E aí Deus diz ao profeta Samuel que está tremendamente triste de ter nomeado Saul como rei, porque o coração de Saul não era de Deus. E Deus diz o seguinte pecado a Samuel para que fale a Saul. E quando então Samuel chega, pergunta a Saul, e aí, você fez a vontade do Senhor? E aí Saul fez, não, eu fiz. E ele fala, e que balido de ovelhas é esse que eu escuto? Ele, não, os homens pediram para eu preservar e tal. E aí Samuel confronta dizendo, mas o Senhor não mandou você matar tudo? E aí o Senhor diz assim a ele, 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Veja como a Bíblia fala fortemente sobre isso. Então, o rebelde é como se fosse um feiticeiro, alguém que está buscando falsas divindades. A obstinação é como a idolatria. É como você não se submeter ao Senhor nosso Deus e fazer outros deuses para si. É colocar a si mesmo, a sua vontade, o seu próprio desejo no lugar de Deus. É fazer de você mesmo o seu próprio Deus. Então, quem se rebela quebra, sobretudo, aquele primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim, porque não está se submetendo à vontade de Deus, não está se submetendo à palavra de Deus, não está se submetendo ao desejo do Senhor para a sua vida. É alguém que acha que é melhor do que Deus, que deve ser o seu próprio Deus e que deve governar a sua vida. E é terrível porque Saul perdeu o reino, diz o texto, diz aqui, porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Mais adiante nós vamos falar sobre as consequências da rebeldia. Mas um outro texto bíblico, já que você me fez menção de ver o que a Bíblia diz sobre isso, nós não vamos tratar todos, mas esse é outro que eu quero tratar, está em Deuteronômio 21, 18 a 21. Diz assim, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão, esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Fique tranquilo, você que está em casa aí, porque isso não vale para hoje não, viu? Isso era a lei civil de Israel, senão muita gente estava enrolada na igreja nos dias de hoje. Mas aqui o texto bíblico é claro ao dizer que quando um filho fosse rebelde e contumaz, ele não obedeceria à voz do seu pai e da sua mãe. O seu pai e a sua mãe então deveriam castigá-lo, açoitá-lo com varas, mas ainda se ele não lhes desse ouvido e fosse um beberrão, um dissoluto, o pai e a mãe deveriam denunciá-lo às autoridades da cidade. E a Bíblia diz que esse homem seria apedrejado. Então, a rebelião, ela é uma revolta contra a soberania de Deus, contra a autoridade de Deus, contra a sabedoria de Deus na nossa vida. Ela é idolatria, ela é feitiçaria, e como Deus não divide o lugar dele na nossa vida com ninguém, todo aquele que é rebelde, se for um cristão, vai ser disciplinado. E se não for um cristão, vai ser lançado eternamente no fogo do inferno, porque o salário do pecado é a morte. É duro, Lídia, é duro. Que Deus tenha misericórdia de quem é rebelde.
É verdade, cada dia é uma oportunidade de mudar o coração, porque ele é capaz de mudar, né, um coração de pedra por um coração de carne. A gente já vai falar sobre isso, Amém. né? E é forte mesmo, é importante a gente falar sobre isso. A palavra tem que ser levada para que possam haver, né, uma metanoia É. aí, né? E, pastor, Amém. todos nós conhecemos perfis assim de comportamentos rebeldes, né? Eu queria perguntar para o senhor como que pais, professores e até nós como amigos, como familiares podemos lidar com esse perfil de comportamento. Lídia, excelente pergunta, né? Eu quero até recomendar aos pais que depois querem aprender a pastorear o coração dos seus filhos. Há um livro maravilhoso do Dr. Ted Tripp. O nome do livro é Pastoreando o Coração da Criança. Porque muitos pais que têm um filho rebelde, num momento de ira, reagem de súbito e, e repreendem o filho, ou castigam, ou gritam com ele, ou até o disciplinam, sem conversar com o filho e sem pastorear o seu coração. Então, como um pai deve tratar com um filho rebelde? Em primeiro lugar, ensinando ao filho. A Bíblia diz em Provérbios 22:6 o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, quando o filho tiver um momento de rebeldia, no momento você corrige, você ora, mas depois você conversa com o filho. É importante, então, ter um momento de ensino, de falar, filho, por que você reagiu desse jeito? Por que você ficou com raiva? E mostrar para o filho, essa atitude sua é certa, filho. Ela glorifica a Deus. Ela está de acordo com a palavra do Senhor. Você reage assim porque você é um pecador. E mostrar para o seu filho que ele é um pecador. E mostrando para o seu filho que, se ele é um pecador, o remédio de Deus para o pecado é a redenção em Cristo Jesus. Então o pai tem que sentar com o filho: olha, filho, esse pecado de rebelião, a Bíblia diz que é como idolatria, ele é feitiçaria, ele ofende a santidade de Deus. E Deus vai disciplinar o rebelde, ele disse isso muitas vezes em sua palavra. Então, filho, arrependa-se do seu pecado. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz por você. Vamos confessar o pecado da rebelião e pedir ao Senhor que te perdoe e que você creia em Jesus e o receba como seu único Senhor e Salvador. Então, a primeira coisa que o pai e a mãe têm que fazer é ensinar o Evangelho ao filho. Explicar para ele que ele reagiu desta maneira porque ele é pecador, mas Deus já providenciou o remédio para o pecador, que é a redenção, que é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o primeiro e o mais importante passo. Mas, além disso, a Bíblia diz também que nós temos que disciplinar os nossos filhos. Efésios, quando fala que nós devemos criar os filhos dentro de uma família cheia do Espírito Santo, diz que nós devemos não provocar a ira a eles, mas criá-los na admoestação, que é o ensino, a pregação, o evangelho, o aconselhamento, mas na disciplina. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:6 que Deus corrige a todo filho ao qual ele ama. E nós sabemos que esse é um tema controverso nos dias de hoje. Mas a Bíblia diz em Provérbios 13:24, Lídia, o seguinte: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Também Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Quem nunca viu, né? Uma criança está lá no supermercado e aí fala: mãe, eu quero isso. E a mãe fala: não vou dar. Mãe, eu quero isso. E a criança começa a gritar e a rolar no chão e faz um escândalo e é uma situação desagradável. E a mãe vai pegar a criança firme, fica com medo das pessoas dizerem que ela está abusando, está batendo além da conta na criança. É uma questão complicada. Então, aquele problema que acontece ali já deveria ter sido resolvido antes. Sim. A mãe deveria ter pastoreado o coração da criança, e a Bíblia nos ensina o seguinte, que nós devemos sim disciplinar os nossos filhos. É claro que o mundo diz que isso é uma violência, e quando o seu filho faz algo errado, você que é um crente, se você fica irado, você não tem que dar um tapa na cara dele. Quando eu era um pastor jovem, eu ouvi uma vez acerca de como um grande pastor antigo brasileiro disciplinava os filhos, e eu achei aquilo de uma sabedoria tão grande, e assim aqui nós aplicamos em casa, e para a glória de Deus. Né? Quando os meninos
dava uma vacilada, nós sempre ensinávamos o que era errado. E falamos para ele, olha, você errou, você não sabia, a próxima vez que você fizer isso, o papai vai te disciplinar. E aí, então, vai ser uma chinelada, e Deus criou o ser humano com uma parte mais carnudinha atrás, né? Justamente que ela serve para ajudar nessa questão com mais carninha, né? Para disciplina. Então, você não deve dar um tapa na cara do seu filho, sair batendo nele em qualquer lugar. Deus já criou uma parte com mais carne para a gente saber disciplinar o filho. E aí eu dizia isso. E aí o que nós fazíamos aqui em casa? Quando então o filho pecava, eu falava, filho, você viu que você pecou, não é? Papai do céu manda disciplinar você, e se o papai não disciplinar, o papai do céu vai disciplinar o papai, porque o papai está debaixo da autoridade do papai do céu. Então, porque você desobedeceu deliberadamente, você precisa ser disciplinado. Você reconhece que pecou, pequei, papai. Então você vai levar 3 chineladas. E aí nós íamos para o quarto, né? E aí o príncipe geralmente levava 3 chineladas. Chorava, ficava entristecido, eu deixava chorar alguns minutos. Depois eu voltava para o quarto. E aí nós sentávamos e conversávamos. Filho, em primeiro lugar, você não pecou só contra o papai, você pecou contra Deus. E aí nós sentávamos, vamos orar, confessando o seu pecado ao Senhor. E aí, para a glória de Deus, né, nós ajoelhávamos e o próprio filho ora e confessa o seu pecado a Deus. E o pai ora pelo filho. E depois desse momento, a gente senta na cama e fala, filho, papai te ama, papai não te bateu porque o papai quer o seu mal, papai te corrigiu porque o seu coração é pecador. E a Bíblia diz que Deus disciplina todo filho ao qual ele ama. E Deus constituiu o papai para disciplinar você. E se o papai não disciplinar você, quando você crescer, você vai ser uma pessoa indisciplinada, é a polícia que vai disciplinar você. E aí, então, depois de um momento como esse, Lídia, para a glória de Deus, sempre, eu estou falando aqui no caso do filho, né? A segunda filha já vendo isso dava menos bobeira, né? Vendo o que acontecia com o irmão. Então, a gente sentava, se abraçava e no final, filho, obrigado papai, eu te amo, terminava dando um beijo. Então você disciplina o filho com amor, com carinho, ele entende o propósito e aprende que a disciplina é para que ele aprenda que o pecado tem consequências e que é uma prova de amor para que ele não seja disciplinado por este mundo e que a mão de Deus não pese sobre ele. Então, como nós vamos, como pais, tratar a disciplina? Em primeiro lugar, com ensino do evangelho, pastoreio, oração com os filhos, né? Vamos tratar a rebeldia. Em segundo lugar, com a disciplina. No caso de crianças, Lídia, eu acho que é assim que nós temos que tratar. Eu não sei se a sua pergunta ela aborda também a questão de como os pais deveriam lidar com o filho rebelde já adulto. Essa é uma outra questão, né? É uma outra questão. Se o senhor quiser falar, por favor, fique à vontade de nos colocar isso. Mas tem também outra questão que eu quero aproveitar essa deixa aí, pastor, que é o comportamento dos pais, às vezes, pode colaborar para que o filho se torne rebelde? Com certeza, certamente, Lídia, minha querida, porque muitas vezes os pais, eles, por não estarem em casa, por trabalharem demais, por se dedicarem a muitas outras coisas, a vida hoje é muito corrida. Até agora, na pandemia, você pode estar em casa e trabalhando o dia inteiro. Todos nós, na pandemia, vimos que o nosso trabalho aumentou imensamente, porque agora nós podemos fazer tudo de casa. Você não precisa sair, pegar seu carro, pegar metrô, táxi, ônibus. Você levanta, faz seu asseio pessoal, toma seu café da manhã, senta na mesa e pode trabalhar o dia inteiro. Então, muitas vezes os pais, por não darem aos filhos o tempo que eles necessitam, por consciência pesada de não amarem os filhos como deveriam, eles acabam querendo agradar os seus filhos em todos os momentos. Então, toda vez que o filho pede uma coisa, o pai dá, o filho se torna uma pessoa mimada. Então, quando o pai não dá, o filho faz birra, fica com raiva, e aí o pai, para acalmar a raiva do filho, no lugar de sentar, de orar com ele, de pastoreá-lo, de discipliná-lo, dá para o filho o que ele quer. Então nós temos uma geração que é podre de mimada, né? Porque é uma geração paparicada, é uma geração... Muitos pais cristãos dizem, eu nunca vou usar vara contra o meu filho, isso é um absurdo, como é que a Bíblia fala uma coisa dessas? Você vê que a própria atitude do pai já é de rebelião contra as escrituras.
Porque a palavra de Deus nos foi dada para o nosso ensino, diz a Bíblia lá em Romanos 15, né? E para o nosso consolo e para nos ensinar a paciência das Escrituras. Então, o que acontece? O pai agrada o filho, dá o dinheiro que o filho quer, não fala não para o filho, e aí o filho vai achando que todo mundo tem que viver para agradá-lo. Aí, de repente, o filho que foi criado assim, chega aí na UPA, na igreja de Pinheiros, tem o pastor de adolescentes, e o pastor não faz o que ele quer, aí a menininha bota a mão na cintura, eu vou falar com meu pai, que é oficial da igreja, e aí começa a crise, porque ele acha que é um reizinho, ele acha que é o dono do mundo. E nós, como pais, temos que ensinar aos nossos filhos que eles não são os donos do mundo, que o rei é o nosso Senhor e que nós vivemos para servi-lo, e que nem todo mundo vai fazer a nossa vontade. Nós é que temos que viver para fazer a vontade de Deus. Então, essa geração podre de mimada tem sim a grande culpa dos pais. No início da década de 80, eu não vou falar nomes, mas uma senhora que foi prefeita da cidade de São Paulo, e era uma psicóloga, dava entrevistas na televisão dizendo que você não tinha que corrigir seu filho, dizendo que você tinha que fazer o que ele quer, que a situação é muito complicada, e aí de repente muitos crentes começam a ouvir esses conselhos do inferno, e aí criam seus filhos desse jeito, e eles crescem rebeldes, e os pais têm grande responsabilidade nisso, porque não criaram seus filhos conforme o ensino da palavra de Deus. Exatamente. É triste a gente saber dessa realidade, né? Como tem informações no mundo que corrompem completamente, né? Aquilo que... É verdade. É triste demais, pastor. E dentro disso, agora, acho que talvez cabe até para os filhos adultos, não sei se é diferente, me corrija, mas o nosso comportamento em lidar com pessoas, com amigos ou professores, professores lidarem com alunos, como que a gente pode lidar em outros meios sem ser pai e filhos, talvez caiba até, né, do tratamento do filho adulto, já que o senhor comentou antes, mas como lidar com essas pessoas que são amigos no dia a dia? Como que a gente pode lidar com essas pessoas, pastor? Olha, Lídia, da mesma maneira que nós falamos um pouquinho sobre lidar com o coração dos filhos, porque a pessoa que ela é rebelde, ela é tremendamente centralizadora. E ela é uma pessoa egocêntrica. E ela é uma pessoa que ela dá birra quando você não faz o que ela quer. Você já viu quando você está numa reunião e aí uma pessoa começa a ser contrariada e aí ela fica com raiva, ela sai batendo o pé e bate a porta e também não fico mais aqui e vou embora. Sim. Isso aí é o rebelde. É aquele que quer impor a vontade dele a todo custo. Então é muito difícil conviver com esse tipo de gente. Mas como é que nós lidamos com o rebelde? Em primeiro lugar, não fazendo tudo aquilo que ele quer. Nós não temos que nos submeter a ele porque ele grita, porque ele faz uma cena, porque ele manipula. Nós não vamos fazer os gostos dele. Então nós vamos confrontá-lo naquilo que ele está errado com amor. Ao confrontá-lo, nós vamos sentar e conversar com ele. O problema é que muitos rebeldes, eles não aceitam confrontação. Aí a situação fica mais complicada ainda. Mas há muitos deles que, pela graça de Deus, são pessoas regeneradas. Então, eles dão um piti naquela hora, mas depois você vai sentar com ele. Rapaz, o seu comportamento não glorificou a Deus. Então, você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão, você tem que mudar de vida. Então, nós aplicamos as Escrituras ao coração desta querida pessoa. E aí nós vamos ajudando essa pessoa no discipulado. Porque como ele foi criado com os seus gostos sendo sempre feitos, ele tem essa atitude, é um aspecto da sua vida que precisa ser tratado. Como alguém que era mentiroso, precisa ser pastoreado para deixar de ser mentiroso. Como alguém que roubava, agora tem que trabalhar com as suas próprias mãos, como a Bíblia diz, e ajudar os necessitados. Então, esse que tem uma atitude rebelde, centralizadora, ele tem esse pecado do qual, então, ele precisa se arrepender e se confessando ao Senhor o seu pecado, o Senhor há de perdoá-lo e quebrantar o seu coração. Se a rebeldia é intensa demais, nós confrontamos essa pessoa, ela não reage, a Bíblia diz lá em Mateus 18 que nós devemos ir com 2 ou 3 testemunhas. Então nós convidamos 2 ou 3 irmãos para que estejam conosco ali confrontando aquela pessoa. Se ela não ouvir, a Bíblia diz então que nós devemos dizer à igreja, no caso de alguém que é irmão, é membro da igreja. Então nós levamos esse assunto ao conselho. Se essa pessoa não se humilha,
e não se submete à disciplina do conselho da igreja, então a Bíblia diz que essa pessoa é gentio e publicano. Ele é rebelde, contumaz e tem que ser excluído da igreja. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra vai ser ligado nos céus. E tudo aquilo que nós desligarmos na terra vai ser desligado nos céus. Então, esse é o processo bíblico para confrontar aquele que peca e atua de maneira rebelde. Mas se ele é verdadeiramente um convertido, em uma hora ou outra ele vai se arrepender e vai mudar de atitude. Essa é uma maneira de tratar essa pessoa rebelde. E agora, no caso, num contexto de escola, o professor, por exemplo, ele não pode fazer o gosto do seu aluno. Ele tem que corrigi-lo, ele tem que respeitá-lo, ele tem que conversar com ele, mas se o aluno continuar em rebeldia, ele tem que convidar os pais, e se o aluno continuar em rebeldia, ele tem que levar para a direção da escola, e se o aluno continuar em rebeldia, vai ser expulso da escola. Né? Então é muito complicado. E no caso último, Lídia, se o filho é rebelde mesmo e contumaz, dissoluto, beberrão, drogado, o que um pai e uma mãe tem que dizer é o seguinte: filho, dentro da minha casa, eu não aceito esse tipo de conduta. Então, se você quer continuar morando aqui depois de adulto, você tem que viver respeitando os limites dessa casa. Senão, você pode, é difícil o que eu estou falando, mas você pode se retirar daqui. Nós nos lembramos do pai do pródigo. Lembra do pródigo que ele pediu a sua parte da herança, não queria saber do pai. Ele diz, não quero saber do senhor. Pedir a herança era mais ou menos dizer, eu quero que o senhor morra. E o pai deu a parte da herança dele e deixou que ele fosse. Tem hora que nós temos que deixar o rebelde ir, porque é Deus quem vai tratá-lo. E aí, quando nós tomamos esse tipo de atitude e deixamos o rebelde ir, o entregamos a si mesmo, nós vamos orar, na esperança de que Deus tenha misericórdia e quebrante o coração dele. No caso do pródigo, depois de muito sofrimento, ele caiu em si e voltou para a casa do seu pai. Mas chega um momento que nós não somos obrigados e não temos que nos submeter às rebeliões, mas nós temos que deixar a pessoa tomar o seu próprio caminho, porque nós não temos o poder, em última instância, de mudar o coração de ninguém. É só o Espírito Santo que pode fazê-lo. Glória a Deus, amém. E glória a Deus por essa resposta também, que já respondeu a pergunta aqui do Adailton, que ele falou assim, ó, pastor, e no caso de membro que deseja sair da igreja e o pastor simplesmente diz que aquele membro está em rebeldia, também cabe nesse processo todo de lidar com isso, né? Como o senhor muito bem colocou, né? Agora é o seguinte, essa pergunta ela tem uma outra questão. Porque, por exemplo, se o membro está numa igreja que ela não prega as escrituras, que ela não prega o evangelho, e ele sabe que tem uma outra igreja em que ele vai ouvir a palavra, vai ser alimentado e vai abençoar a vida dele espiritualmente, se ele ficar ali, ele vai estar em rebelião contra Deus. Então, o princípio de autoridade é o seguinte: quando a autoridade menor quebra a autoridade maior, nós obedecemos à autoridade maior. Então, se o pastor está, no caso daquela igreja, dizendo, não, você não vai sair, e aquela igreja não prega o evangelho, aquela igreja prega heresias, a pessoa não tem que obedecer ao pastor, ela tem que obedecer ao Senhor. Ela tem que estar no lugar onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Então, a nossa autoridade, como ministros do Evangelho, ela está submissa à palavra de Deus. É por isso que quando alguém se torna membro na Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai ouvir na reunião do conselho e vai ouvir o pastor dizer no púlpito, você se submete às autoridades até quando elas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. Então, quando o meu pastor prega as Escrituras e é fiel às Escrituras, eu tenho que obedecer à autoridade dele, porque ele é a autoridade de Deus sobre a minha vida, os meus presbíteros. Mas quando essa autoridade passa a violar as Santas Escrituras e a se rebelar contra Deus, aí eu tenho que obedecer à autoridade de Deus. É sempre assim. Então, existe o princípio de autoridade, existem róis distintos, né, distintas funções que a Bíblia estabelece para nós, e existem graus de autoridade. Mas nunca a autoridade que é superior a nós pode quebrar a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então, se o membro está numa igreja que prega o evangelho, que é uma igreja fiel às Escrituras, e ele está dizendo que ele quer sair só para fazer birra e chamar a atenção, o pastor vai chamar, vai dar uma pastoreada,
vai conversar com aquela pessoa, porque tem gente que às vezes é carente, né, Lídia? Então, já teve gente que já virou para mim, pastor, eu não vou ficar aqui mais na igreja, eu vou embora. Aí eu falei, por quê, meu irmão? E aí nós vamos então e convidamos essa pessoa para um momento pastoral, conversamos, e a pessoa fala, não, pastor, eu estava era carente, só queria uma conversa pastoral. Então tem gente que tá precisando só de um afago, né, de um carinho, de um pastoreio. E aí a gente afaga e pastoreia e cuida dessa pessoa, né? Mas quando a igreja enfiar as escrituras, o crente tem que sair mesmo, porque nós temos que estar num lugar onde nós vamos ser edificados, ensinados conforme a palavra de Deus. Perfeitamente, coisa boa. Pastor, e eu sei que já foi comentado aqui um pouquinho sobre algumas consequências que pode ter a rebeldia, tipo, pode levar até o inferno, né? Mas eu queria que o senhor destacasse mais um pouquinho antes da gente chegar, talvez como vencer esse problema, depois a gente vai falar sobre isso, mas quais as consequências, para deixar bem claro, o que a rebeldia pode causar na vida do ser humano? Tá, Lídia, eu vou ler aqui 4 versículos bíblicos para nos ajudarem nessa questão aqui, certo? Nessa pergunta. Provérbios 5:22 diz assim, 23. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado ele será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido ele cambaleia. A primeira consequência que esse versículo diz que tem aquele que é perverso, que é rebelde, é que ele é preso em suas próprias iniquidades. Ele vai ser entregue à sua própria sorte e o seu pecado vai destruindo a sua própria vida. Vai ser como uma corda, como um laço que vai amarrá-lo. E então ele vai ser entregue ao seu pecado. E quando Deus quer, de fato, disciplinar alguém, ele entrega essa pessoa à própria sorte dela. E quando ele quer puni-la mesmo e ela não é do Senhor, essa pessoa, ele diz, você quer pecar? Então vai, peca, se arrebenta. E aí a pessoa vai e faz as piores atrocidades que ela pode fazer. Ela cai em pecados horríveis. Então a rebelião, ela traz como consequência mais pecados. Provérbios 15:32 diz assim, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. E então é o seguinte, a disciplina é uma bênção. O rebelde, ele está, de fato, menosprezando a si mesmo, está colocando a sua própria alma em perigo. A Bíblia diz lá em Isaías 1:18-20, numa confrontação que Deus faz com o povo de Israel, o seguinte, vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então a Bíblia diz que o rebelde ele vai ser disciplinado, vai ser corrigido, e se ele for um rebelde, quanto mais ele vai ser destruído. E aí Romanos 6:23 diz claramente, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Lídia, nesses anos de caminhada cristã, e nesses 21 anos como pastor e mais de 25 anos de pregador, eu já vi o Senhor levar pessoas deste mundo por causa da atitude de rebelião delas. Há pessoas que Deus as mata por causa da sua rebelião. A Bíblia nos fala de 2 pessoas, os 2 filhos mais velhos de Judá, filho de Jacó, e Onã. Eles foram homens que morreram jovens e Deus os matou por causa da maldade deles e do espírito rebelde deles. Eu já vi pessoas que afrontavam a Deus, afrontavam seus pais, afrontavam todo tipo de autoridade, serem levadas e serem tendo sua vida ceifada por causa da rebelião. Então, como nós conversamos aqui, em última instância, o rebelde ele pode ter como consequência a morte física e, pior do que isso, a morte eterna, porque ele não se arrependeu e creu em Cristo Jesus. Forte, hein, pastor? É muito forte e precisamos falar sobre isso para limpar qualquer resquício de rebeldia, inclusive do nosso coração. A gente falou das outras pessoas, né, pastor? Mas agora eu queria falar quando somos nós. Como que a gente consegue vencer essa rebeldia? E lembrando que às vezes a gente pode ter momentos de rebeldia também, né, pastor? Enfim, como a gente pode vencer isso, pastor, quando é conosco, quando eu sou uma pessoa rebelde?
Lídia, graças a Deus que se a pessoa já reconheceu que ela é rebelde, é sinal de que o Espírito Santo está atuando na vida dela. E a Bíblia, ela fala para nós algumas atitudes que nós devemos ter quando Deus nos disciplina. Um texto que eu gosto muito está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14, ele diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar ao gafanhoto que consuma a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Outro texto que eu gosto muito, é muito importante porque ele é uma chave abençoada para nós cristãos, é 1 João 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, olhando para esses dois textos das Escrituras, nós vamos ver que às vezes Deus disciplina o seu povo por causa da sua rebeldia e do seu pecado. O que nós devemos fazer? Nós devemos nos humilhar, nós devemos orar e buscar a presença do Senhor. Nós devemos confessar o nosso pecado. O texto diz: se confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo e vai nos perdoar. Mas ele não só promete nos perdoar, ele promete nos purificar. Ele promete mudar a nossa vida. Então nós não devemos ter medo de abrir a sala escura do coração e deixar que a luz do Evangelho entre ali e dizer ao Senhor: Senhor, eu estou com raiva. Eu não estou satisfeito com isso que aconteceu dessa maneira. Eu não estou satisfeito com isso que o Senhor está fazendo. Eu sei que eu estou errado, mas eu estou aqui reconhecendo o meu erro. Eu confesso o meu pecado. Me perdoa, me purifica, muda meu coração, me ajuda a me submeter a Ti. Tem misericórdia de mim. E quando você rasga a alma na presença do Senhor em oração e confessa o seu pecado, o Senhor não somente perdoa você, mas Ele promete te purificar e mudar a sua vida. Então, resumindo o que nós falamos aqui nestes dois versículos, a maneira de lidar com a rebelião na nossa própria vida, em primeiro lugar, com arrependimento. Em segundo lugar, com a confissão. E em terceiro lugar, com o abandono. Deus nos deu o seu Espírito e pelo poder do seu Espírito nós podemos então obedecer a sua palavra. Arrependimento, confissão e abandono são atitudes que nós devemos ter para vencer a rebelião em nosso coração. Amém. Que Deus nos ajude muito, ao seu povo todo, a tirar esse pecado do corpo de Cristo, né? Para deixar a igreja imaculada como agrada a Deus, né, pastor? Amém. Amém. Pastor, Amém. Quero agradecer muito, senhor. É sempre um privilégio muito grande tê-lo conosco, sempre. E pedir uma mensagem final para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Amém. Lídia, querida, nós vamos chegar ao final. Eu quero pensar com quem está conosco num texto muito precioso da palavra de Deus que está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Ele serve para cada um de nós. Ele diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse texto nos ensina por que nós devemos e podemos ser humildes. Então o texto está dizendo: seja humilde. Por que eu posso ser humilde? Em primeiro lugar, porque o meu Deus é poderoso. Ele tem poder para fazer tudo aquilo que ele quiser. Humilhar-vos sob a poderosa mão de Deus. Nada acontece na minha vida fora da vontade poderosa e soberana do Senhor. E ele diz que a vontade dele para mim é boa, perfeita e agradável. Então, por que nós devemos ser humildes e submissos? Porque o nosso Deus é o todo-poderoso Deus, ele está no controle de todas as coisas e ele vai realizar tudo aquilo que ele quiser na nossa vida. Mas por que devemos ser humildes? Em segundo lugar, o texto diz que o nosso Deus é sábio. Diz assim o texto: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deus conhece o tempo e o modo. Talvez você está passando por esse tempo de humilhação, é porque o seu coração precisa ser quebrantado. É para que o seu velho homem morra. É para que Cristo cresça em você. Então, quando você se submete à poderosa mão de Deus, ele sabe o tempo oportuno, o tempo da visitação, e ele diz aqui algo: ele é quem vai exaltar você.
Você não precisa buscar a sua exaltação pessoal. Você tem que se humilhar. Quem cuida de honrar você é o Senhor. Ele, em tempo oportuno, vai exaltá-lo. Mas por que ser humilde? Então, em primeiro lugar, porque Deus é poderoso. Em segundo lugar, porque Deus é sábio. Mas, em terceiro lugar, porque Deus é bondoso. O texto diz que nós devemos jogar sobre o Senhor, lançar, arremessar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Ele deu Cristo na cruz para nos salvar. Ele nos ama, o Senhor quer o nosso bem. Quando nós entendemos o tamanho do amor que o Senhor tem por nós, nós não vamos nos rebelar, porque nós sabemos que ainda que a situação seja a mais difícil e a mais complexa, ela está ocorrendo para o nosso bem, ela está ocorrendo para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo, ela está ocorrendo porque Deus quer se glorificar na nossa vida. Então, quando nós reconhecemos que o nosso Senhor é todo-poderoso, que Ele é sábio e que Ele é bondoso, porque Ele deu Cristo na cruz para nos salvar, vai ficar mais fácil abandonar a rebeldia, porque tudo que o nosso Deus faz para o nosso bem e para que nós sejamos cada dia mais semelhantes a Cristo Jesus. Que Deus nos dê um coração humilde, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Que palavra que serve também não só para o pecado de rebeldia, mas para tantos outros pecados, né, pastor? Oh, glória, louvado é verdade, seja Lídia. Deus pelo que Ele tem feito, né, pastor? Deus te abençoe, querida. Amém, amém. Eu digo que nós somos espectadores do que Deus tem feito. Obrigada mais uma vez, pastor, em nome da Manhã IPP, da IPP TV, dessa igreja que te ama. Obrigado por estar com a gente. Abraço para o meu amigo pastor Arival aí, para o meu amigo pastor Hernandes, para a liderança da igreja, para a liderança do canal, todas as pessoas que nós amamos com todo o nosso coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Será entregue. Tchau, tchau, pastor. Obrigado mais uma vez. Tchau. Oh, gente, Tchau. Que delícia, muito bom. E agora a gente vai ver uma entrevistinha rápida com o reverendo Roster Guimarães, que ele falou com a gente quando ele esteve aqui no Congresso de Plantação e Revitalização de Igreja, e ele falou sobre a importância de pregar o evangelho em todo lugar. Vamos ver o que ele falou com a gente naquela ocasião. É importante o cristão entender que somos discípulos e devemos pregar o evangelho em todos os lugares. No 10º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, nós conversamos com o reverendo Roster Guimarães, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana Unida. E ele fala da importância que é nós entendermos esse chamado. Acho que a pandemia traz uma bênção para nós, de nos fazer entender que a nossa igreja não é circunscrita mais dentro das 4 paredes do nosso templo. Nós podemos estar em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer instante, pregando o Evangelho de Cristo. Então, para um contexto como esse, é extremamente importante que a igreja mantenha firme a pregação do Evangelho de Jesus. Porque os pecadores só serão salvos se eles ouvirem do grande amor que Deus deu a nós na pessoa de seu Filho, o nosso grande Senhor e Salvador. Não obstante, as igrejas precisam entender que agora já não há mais limites para pregar o Evangelho. E a igreja de Pinheiros é bem pioneira nesse sentido. Esses dias o Arival me mandou uma mensagem com a pregação do pastor Hernandes traduzido para o russo. Eu fiquei maravilhado. Que bênção é a visão da igreja que entende que tem que traduzir mensagens para o inglês, para o espanhol, para outros idiomas, para o francês, para o russo, porque pessoas de todos os rincões da terra estão nos ouvindo. E mesmo que talvez algum plantador diga, mas eu não tenho o recurso financeiro que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem. Meu querido, hoje você tem o YouTube de graça. Você tem o Instagram de graça. Onde você está, você pode pegar o seu celular e você pode começar a fazer um vídeo para falar de Jesus. E mandar em todos os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em todas as suas mídias. Hoje não há desculpa para quem de fato quer pregar o Evangelho. Você tem todas as oportunidades possíveis e ainda que você não tenha muitos recursos financeiros, mas as possibilidades são imensas. Então nós temos que nos despertar para pregar a palavra dentro da igreja, fora da igreja e com o objetivo de alcançar o mundo inteiro em qualquer lugar em que estejamos. Muito
Muito bom, pastor Roster Guimarães, sempre trazendo, né, uma mensagem edificante para a nossa vida, né? E agora, uma novidade para você que quer mudar o ambiente do seu trabalho, renovar, deixar mais bonito, mais gostoso, né? As tintas da Quali Vinil, além de ter uma excelente qualidade, podem transformar o lugar onde você trabalha, onde você estuda, onde você cria coisas novas. As tintas da Quali Vinil deram um toque especial aqui nos nossos estúdios da IPP TV e nunca foi tão fácil também achar as tintas da Quali Vinil. Elas podem estar numa loja pertinho da sua casa ou também comprar pela internet. Então, a nossa dica especial para você que quer renovar, dar aquela renovada, né? Mudar o ambiente, deixar mais gostoso, use Quali Vinil, inspire-se, transforme, use Quali Vinil, é a nossa dica de hoje para você dar aquela mudada no ambiente. Te garanto que você vai gostar, é isso daí, gente. E eu vi que tem gente aqui perguntando, né, eu preciso mudar, tem gente que perguntou sobre a rebelião e não deu tempo de responder, mas o que eu indico para você é buscar artigos, buscar pastores, buscar conteúdo, né? Aqui nós temos vários conteúdos também no canal da IPP TV que falem sobre isso. E eu tenho também dicas de livro que podem te ajudar na rebelião. Tenho 2 dicas de livros muito legais, que uma é Feminilidade Radical, a fé feminina em um mundo feminista. Esse livro é interessante porque ele aborda o tema da feminilidade bíblica em oposição ao feminismo. Livraço para você entender um pouco do que está acontecendo também, do que aconteceu e o que a Bíblia fala sobre isso, né? Esse livro, o autor explica uma transição feminista secular aos 30 anos de idade, né? Grandemente influenciada pelas expectativas da cultura moderna para as mulheres. Uma jovem cristã tentando entender a Bíblia em seus ensinamentos sobre feminilidade, sexualidade, matrimônio, família e filhos. Olha só quanto assunto legal. E ela reconhece que hoje uma geração mais nova de mulheres, uma geração cristãs, anseia por ouvir grandes ensinamentos da Bíblia sobre o qual valores, né, entre os homens e mulheres, sobre a beleza das diferenças planejadas por Deus. Então, Feminilidade Radical, esse livro é muito bom, gente, é um dos que a gente indica. Tem outro, tem o Contra a Cultura, do David Platt. E para qualquer lado que voltemos, linhas de batalhas estão sendo traçadas. Casamento tradicional versus casamento gay, grupos pós-vida, grupos pró-escolha, liberdade individual versus protecionismo estatal. Parece que a cultura mudou do dia para a noite, né, gente? E a ponto do certo e o errado não mais serem definidos pela verdade universal, mas pela opinião popular. E a proporção que as conversas espinhosas sobre homossexualidade, aborto, liberdade religiosa contribuem, né, para despontar o local de trabalho, continua a despontar no local de trabalho, na igreja, nas escolas, nos lares, né, nos cristãos de toda a parte fazem a mesma pergunta: como devemos responder tudo isso? Então, nesse livro, Contra a Cultura, é uma ótima dica para você poder ficar por dentro de uma forma bíblica, para poder responder essas perguntas, né? Então, são 2 dicas preciosas para você que está nos assistindo, que pode aí iluminar muito, iluminar mesmo as suas ideias sobre, nossas ideias, né, sobre rebelião. E é isso aí, gente. Tem gente de aniversário hoje. Vamos ver quem está de aniversário hoje? Parabéns para Cláudia Ferraz, para o Francisco Souza, para Maite Vidal, filha do nosso querido Dr. Fran, e para Marilice Escatena, para Marinês Hack também, a Rosângela de Oliveira. Que Deus abençoe muito seu dia, feliz aniversário, seu ano, que sejam muitos para a glória de Deus aí, que Deus abençoe. Receba nosso abraço da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para você hoje. E quero lembrar para você se inscrever no canal, né, compartilhar e ajudar essa igreja missionária a continuar aqui ao vivo, 24 horas por dia, trazendo um conteúdo cristocêntrico para você. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã estarei de volta aqui, sexta-feira, e eu espero por você. É muito bom estar com você. Espero que esse programa tenha edificado muito a sua vida, para a glória de Deus.
Beijo e até amanhã.